Graça e paz, meus amados irmãos, nós vamos mais uma vez cantar louvores ao nosso Deus. E nesse momento que nós temos vivido, esse nosso mundo tem vivido, algumas pessoas se perguntam onde está Deus em toda essa situação, em meio a tanto sofrimento. E nós devemos responder que Deus está onde sempre esteve, que é no controle de todas as coisas. E a palavra dele diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus não muda, não há variação nesse Deus que nós servimos. E Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua no controle de todas as coisas. Louvemos a esse Deus. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar,
mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Amém. Graças a paz, meus amados irmãos. Já estamos na segunda quinzena do mês de maio. Mês esse que nós comemoramos o mês da família. E a gente tem trabalhado então nesse ano, como tema desse mês da família, o tema Jesus transforma a minha família. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, refletir nessa noite, sobre esse tema geral, onde nós temos um homem sendo transformado por Jesus. E essa transformação na vida desse homem também traz a transformação na vida da sua família. Por isso convido você aí da sua casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ler, vamos meditar no capítulo 8, os versículos de 1 a 4. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe essa leitura que eu irei fazer. Evangelho de Mateus, capítulo 8, os versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. E nós pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha tocar em nossas vidas, nos mostrando o que realmente o Senhor quer nos ensinar com essa passagem bíblica. Nos ensina, ó Pai, nos mostra o que devemos fazer para que a nossa família seja transformada, para que a nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, antes de entrarmos diretamente nesse texto, gostaria de falar um pouco sobre o contexto em que foi escrito isso, sobre o Evangelho de Mateus. Para isso eu queria destacar 3 importantes destaques aqui que traz esse texto aqui, para a gente entender melhor esse texto. O primeiro destaque é em relação ao livro, a todo o Evangelho de Mateus. Mateus, aqui ele nos apresenta Jesus como rei. E nesse sentido, então, a gente percebe que o Evangelho de Mateus ele é dividido em algumas partes, onde no capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos Mateus nos apresentando a pessoa de Jesus enquanto rei. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Mateus ele nos apresenta os princípios de Jesus. E aqui no capítulo 8, que nós iniciamos a leitura, e até o capítulo 9, então Mateus ele nos apresenta o poder de Jesus. Através de 10 milagres, destacando nesses 10 milagres a graça, a paz e a restauração que o poder de Jesus traz em nossas vidas. Esse é o primeiro detalhe que eu gostaria de trazer com os irmãos. O segundo detalhe é que essa narrativa que nós lemos nessa noite, ela também ela é registrada por Marcos e por Lucas, ou seja, os 3 evangelhos sinóticos, eles relatam o mesmo acontecimento. Eu escolhi trabalhar com Mateus, mas Marcos e Lucas traz detalhes importantes, enriquecedores também para o nosso entendimento, que eu irei falar algumas coisas, depois os irmãos em casa aí, vocês podem acompanhar, ler depois Marcos e Lucas, ver os detalhes que eles trazem aí. Então esse é o segundo importante detalhe que eu gostaria de trazer para os amados. E o terceiro detalhe é referente, então, mais especificamente a esse texto que nós lemos, que trata sobre, então, a cura de um leproso. O que era a lepra? A lepra, na época, que no século I, na época que Jesus viveu, era considerado a enfermidade pior que se podia ter. Era a enfermidade mais temível do século I. A lepra eram machucados, manchas, depois feridas que se espalhavam pelo corpo. E aqui nessa época, então, era um tipo de doença que era considerado incurável e contagiosa. Ela era tão incurável que os rabinos falavam o seguinte, que a cura da lepra é tão impossível como a ressurreição de um morto. Era assim que ele considerava a lepra nesses tempos antigos. Quem tinha essa doença, essa enfermidade, ele sofria por conta que ele era afastado da sociedade. Ele era tirado da cidade, separado, colocado num lugar chamado de leprosário. E esse leprosário, então, ficava ali quem tinha esse tipo de doença. E aí, então, quem tinha lepra, ele recebia 2 tipos de sentença. A sentença do isolamento permanente, uma quarentena sem fim, e também uma sentença de morte, porque não tinha cura, não tinha remédio, não tinha vacina, e aí então tinha que ficar esperando a sua morte chegar, isolado de tudo e de todos. A lepra, ela se espalhava pelo corpo das pessoas, causando a mutilação das pessoas. Então caía a ponta dos dedos, a orelha, o nariz, então partes do corpo ia se decompondo. Por isso que alguns estudiosos falam que essa doença era a pior enfermidade que alguém podia ter em 3 sentidos. No primeiro, no físico, porque ela corroía, ela acabava, decompunha a pele, a carne e os ossos das pessoas. Eram pessoas que viviam isolado e tinha o seu corpo sendo comido pela lepra. Então, a primeira situação era física. Também social, que a pessoa era afastada da sua família, da sociedade, não tinha convívio e relacionamento com mais ninguém. E espiritual, porque a pessoa que tinha lepra era considerada imundo cerimonialmente. Ela não podia ir na sinagoga, não podia participar das festas religiosas no templo. Então, era a pessoa que vivia à margem da sociedade. Então, lembre bem disso. Quem tinha lepra tinha 2 sentenças, sentença de morte e sentença de isolamento eterno.
vivia isolado fora da cidade, no leprosário, e morte porque tinha que ficar aguardando a sua morte chegar enquanto a lepra comia todo o seu corpo. Essa era a situação das pessoas que tinham lepra. Agora, olha que interessante como Lucas relata esse homem aqui com lepra. Lembre-se que Lucas era médico. Então, quando ele vai relatar, vai registrar esse acontecimento, ele olha para aquele homem e fala o seguinte, que era um homem coberto de lepra. O que essa palavra traz de importante? Coberto de lepra. Isso nos mostra que aquele homem estava no estágio avançado da sua doença. Que ele estava todo cheio de feridas, de manchas, de machucado, provavelmente sem pedaços do seu corpo. O homem estava coberto de lepra. Essa era a situação em que se encontrava esse homem que foi narrado no texto que lemos nessa noite. Pensando então nesses 3 detalhes, como Mateus nos apresenta Jesus, e aqui falando sobre o poder de Jesus, lembrando que esse mesmo registro, esse mesmo relato foi feito por Mateus, por Marcos e por Lucas, e toda a situação que a lepra representava e era considerada na época. Pensando em tudo isso, gostaria de refletir com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: atitudes que geram transformação. Atitudes que geram transformação. E ao olhar para esse texto, então, mais especificamente no versículo 2, nós iremos perceber 4 atitudes que esse homem leproso faz que gera então transformação na sua vida e que também gera transformação na vida da sua família. E então, quando a gente olha para o versículo 3, então nós vemos resultados, já olhando agora para Jesus, que é trazido para a vida desse homem, para a família desse homem. Então vamos ao nosso texto, versículo 2 especificamente. A primeira atitude que gera transformação na vida desse homem, na família desse homem, é o fato de ele não desistir. Ele não desistiu. Por mais que fosse grande o seu problema, por mais que ele tivesse a sentença de morte, tivesse isolamento, uma quarentena permanente até a sua morte, mas ele não desistiu em meio aos seus problemas, às adversidades, às situações que ele estava vivenciando. Aquele homem estava coberto de lepra, não podia se relacionar com mais ninguém. Mas ainda assim ele não desiste. Essa doença estava em estágio avançado, ele era uma carcaça humana, ele estava afastado de tudo e de todos, percebendo, vendo o seu corpo se corroendo, apodrecendo vivo. Era essa a situação desse homem, mas ainda assim ele não desistiu. Será que hoje temos desistido em meio a tantos problemas, dificuldades do nosso dia a dia? Seja ele físico, espiritual, emocional? Será que talvez por um problema em casa, com os filhos, com os cônjuges, com os pais, a gente tem desistido, jogado a toalha e deixado para lá, não querendo mais lutar, não acreditando que tudo pode ser transformado? Esse homem ele não desistiu, por mais que ele tivesse a sentença de morte nas costas, por mais que tivesse um isolamento permanente, uma quarentena que não tinha mais fim, não tinha esperança de se acabar, mas ele não desistiu. Essa foi a primeira atitude dele, não desistir. A segunda atitude é ele ir buscar ao Senhor. Além de ele não desistir, ele busca ao Senhor. Ele quebra todas as regras, ele foge do leprosário e corre então na direção do Senhor Jesus. Busca o socorro. Na época não existia nenhum tipo de medicamento. Ele era considerado impuro. Mas preste atenção, por mais pecador que nós sejamos, isso não afasta Jesus de nós. O nosso Deus, ele relata aqui que Jesus, ele veio para os doentes, não foi para os sãos. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele relata em outras passagens bíblicas que todo aquele que vem até Jesus, que busca de coração quebrantado,
não será lançado fora. Esse homem, ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar do poder de Jesus. E então esse homem, primeiro, ele não desiste e vai em busca de Jesus. Devido à situação que ele vivia, então ele busca o Senhor, ele não desiste da sua vida. Temos buscado ao Senhor, colocado as nossas famílias aos pés do Senhor Jesus. Temos tido essa atitude de não desistir em meio às dificuldades, pelo contrário, buscar o Senhor. Temos buscado? Mas ainda no versículo 2, nós percebemos que esse homem ainda adora ao Senhor Jesus. Marcos fala que esse homem se ajoelha perante o Senhor Jesus. Lembre-se de todo o problema que ele tinha, de toda a carga negativa que essa doença trazia, que era a lepra. Ele quebra as barreiras, ele luta pela sua vida, ele não desiste. Ele busca o Senhor. E quando ele encontra Jesus, ele se ajoelha e adora o Senhor Jesus. Ele não exige nada, ele não pede nada. Ele não fala assim, eu quero isso, eu quero... Não. Ele chega na presença de Jesus, se ajoelha e adora o Senhor Jesus. Será que a gente tem, em meio a todas essas dificuldades em nossas vidas, a gente tem adorado ao Senhor? Ou a gente só lembra de adorar quando as coisas estão todas bem, quando recebemos cura, quando a gente recebe bênçãos de Deus, quando estamos festejando? Esse homem não tinha motivo para festejar. Lembrem, sentença de morte e de isolamento permanente. Mas em meio a todas as dificuldades dele, ele adorou ao Senhor Jesus. Temos adorado o Senhor? Temos agradecido pelas nossas vidas? Temos reconhecido a soberania de Deus sobre as nossas vidas? Esse homem, então, além de não desistir, além de buscar o Senhor, além de adorar, ele ainda tem uma quarta atitude que gera transformação na vida dele. A quarta atitude desse homem foi suplicar ao Senhor Jesus. Lucas relata que, além de ele se ajoelhar, ele põe o rosto em terra e suplica a Jesus. Ele chega e fala, se queres, podes me curar. Repara que ele não chega exigindo, eu quero isso, eu quero aquilo, ou reivindicando nada. Ele suplica ao Senhor com duas características muito importantes relatadas na Bíblia, que tanto Mateus, como Marcos, como Lucas relatam. Ele suplica, primeiro, confiando no poder de Jesus. Lembre-se, ele não conhecia Jesus, ele ouviu falar do poder de Jesus. Mas ele suplica ao Senhor confiando, quando ele fala assim, se queres, tu podes me curar, podes me purificar. O Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor tem poder para transformar o impossível em possível. A sentença de morte poderia se transformar em uma sentença de vida. Ele reconhece na sua súplica, Senhor, se queres, tu podes me purificar. Ele reconhece o poder de Deus, o poder de Jesus poderia ser derramado na vida dele. Então ele suplica confiando no poder de Jesus. Mas também ele suplica se submetendo à vontade de Jesus. Ele pega e fala, se queres, Senhor, se for da sua vontade, poder eu sei que você tem para me curar, mas se for da sua vontade, tu podes. Ele não fala o que ele quer. Lógico, todo mundo sabia o que ele queria, mas ele não chega exigindo nada. Pelo contrário, ele pede e adora. Ele se prostra diante do Senhor. Ele suplica diante do Senhor Jesus. Com confiança
que havia poder para isso, para transformar o impossível em possível, mas também com submissão, para que fosse feita a vontade de Jesus na vida dele e não a dele. Todos sabiam qual era a vontade dele, mas a vontade do nosso Senhor é a melhor para cada um de nós. Esse homem, ele suplica com confiança e submissão. Nós temos buscado ao Senhor dessa forma, convictos, na certeza de que o poder derramado, relatado na Bíblia, nos seus milagres feitos, os milagres que irão ser feitos, também pode ser feito hoje, agora, aí, na sua casa, onde você está. Você confia nisso? Você tem essa convicção, essa certeza que o poder de Jesus é ilimitado, ele pode todas as coisas? Esse homem, ele confiou. Nós também precisamos suplicar com confiança e submissão que seja feita a vontade dele nas nossas vidas e não o que nós queremos. Portanto, se você quer uma transformação da sua vida, da sua família, a primeira coisa que precisamos fazer é não desistir. Em meio a todos os problemas, não desista. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. Em segundo lugar, busque ao Senhor. Ele é o médico dos médicos, soberano, ele pode todas as coisas. Terceiro, adore ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do tamanho ou qual for o seu problema, qual for a lepra que tira o seu sono. Ainda assim, adore ao Senhor em todos os momentos. E a quarta atitude que esse homem faz, então, é suplicar ao Senhor com confiança no poder que Ele tem para fazer todas as coisas, o impossível virá possível, e submetendo a vontade do Senhor na nossa vida. Não exigindo nada, pelo contrário. Se queres, se for da sua vontade, tu podes purificar. Essas foram as 4 atitudes desse homem. Mas quando nós olhamos no versículo 3, nós vemos então resultados que Jesus traz de transformação na vida desse homem. E o primeiro resultado que nós vemos então é que Jesus, ele enxerga aquele homem. Aquele homem chega leproso, imundo, no meio daquela multidão. Jesus poderia ter mandado ele sair dali, poderia ter apedrejado porque ele estava quebrando uma regra, ele fugiu do leprosário. Poderia ter pedido à população que tirasse ele dali, ou que os próprios discípulos o afastassem, para que não contaminasse ninguém. Mas não. Jesus, ele olha para aquele homem. Jesus enxerga esse homem, enxerga as suas necessidades, os seus anseios, enxerga os seus problemas. E é assim conosco hoje. Jesus, ele enxerga, ele está vendo cada um de nós, ele sabe qual é a situação que nós estamos passando. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Mas um segundo resultado, além de enxergar esse homem, Jesus ainda estende a mão e toca nesse homem. Amados, a lepra, uma das formas de contágio, de transmissão da lepra era pelo toque. Mas Jesus não tem nojo desse homem, pelo contrário. Jesus enxerga o homem e começa então a se relacionar com aquele homem, estende a mão e toca naquele homem. É assim que Jesus tem agido também nas nossas vidas. Ele estende a mão e toca na ferida da nossa alma. Toca nos nossos corações, na nossa família. Quando esse homem então se aproxima de Jesus, começa então a transformação na vida dele. Jesus sabia, era visível que precisava de uma cura física, mas ao tocar nesse homem, então começa uma cura emocional na vida desse homem, psicológica. Como Lucas relata, ele estava coberto de lepra,
ou seja, já estava há muito tempo assim. A lepra já tinha se espalhado pelo seu corpo. Mas ainda assim, Jesus toca naquele homem. Com certeza, esse homem há muito tempo não era tocado, não era abraçado. E quando então Jesus toca nesse homem, ele começa a sentir algo diferente na vida dele. Volta a sensação de ser tocado, algo que ele não sentia há muito tempo. Isso causa transformação da sua mente, no seu psicológico. Mas o terceiro resultado que nós vemos ainda no versículo 3 é a demonstração de amor para com esse homem. Jesus, ele ama esse homem, assim como ele nos ama. Marcos fala que Jesus se compadeceu. Ele se compadeceu muito, profundamente, é o que Marcos fala. Jesus se compadece profundamente desse homem. Então aqui a gente vê uma demonstração de amor. Além de se relacionar enxergando, vendo as necessidades, de tocar, ele se compadece profundamente desse homem, a ponto de não se importar com o risco de contaminação, de se tornar imundo. Pelo contrário, se relaciona com aquele homem, toca, cura esse homem. Meus irmãos, não existe problema impossível para o Senhor Jesus. Seja qual for, Ele nos enxerga e vê, Ele sabe quais são as nossas reais necessidades. Ele tem o melhor para cada um de nós. Jesus, então, como prova de amor, além de se compadecer desse homem, Ele derrama poder de cura na vida desse homem. E aqui nós temos então um quarto resultado, que é a transformação da vida desse homem. Jesus, ele transforma a vida desse homem a tal ponto de que esse homem é curado imediatamente. No estalar dos dedos. Esse homem é curado de tal forma que não fica sequelas no corpo dele, não fica resquício, nenhuma mancha de ferida de nada. Se tinha caído pedaço dos dedos, ou a orelha ou o nariz, aquilo foi restabelecido imediatamente. Foi uma transformação completa. E essa transformação é que nós vemos bem claramente que reflete na família desse homem. Por quê? Porque ao ser transformado, curado, esse homem agora pode voltar a se relacionar com as pessoas. Aquela quarentena que era permanente acabou. Aquela sentença de morte não existe mais. É uma sentença agora de vida. Ele pode voltar para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Pode agora abraçar, sentir o abraço, o toque da sua esposa, dos seus filhos. Pode agora conversar com seus amigos. Pode voltar a frequentar a sinagoga e as festas religiosas no templo. Esse homem, então, ele é transformado a tal ponto que essa transformação atinge a sua família. Um estudioso da palavra do Senhor diz que os milagres de Jesus, eles ocorrem em 3 formas: imediatas, completas e permanentes. Quem disse isso foi John Handes. Ele diz o seguinte, abre aspas, os milagres de Jesus são imediatos, completos e permanentes. Fecha aspas. Os milagres de Jesus são imediatos, completos e permanentes. Você quer transformação na vida da sua família? Você quer transformação na sua vida? Não desista, porque Jesus, ele te enxerga. Busque ao Senhor, porque Ele é o médico dos médicos, pode todas as coisas. Adore ao Senhor, porque Ele estende a mão e te toca.
Ele te ama. E suplique, confiando no poder dele e se submetendo à vontade dele. E assim ele irá trazer transformação para a sua vida e para a sua família. Esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Um Jesus de transformação. Um Jesus de restauração. Um Jesus que pega a causa perdida, o impossível para os homens, e resolve o problema. E torna possível. Porque Ele é o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Tudo Ele pode. Você quer transformação para a sua família? Para a sua vida? Entregue-se, prostre ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Te convido nesse momento a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e conversar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por essa mensagem, por essa reflexão, por esses ensinamentos. Que nós possamos, ó Pai, entender como devemos agir. O que devemos fazer para que a transformação chegue no nosso lar, na nossa casa. Senhor, nos dê forças para não desistir, pelo contrário, poder te buscar cada vez mais, te adorar, independente das circunstâncias, suplicando ao Senhor, com confiança e com submissão à sua vontade. Eu te peço, ó Pai, transforme nossas vidas, nossas famílias. Esse é o nosso desejo, mas nós nos submetemos à Tua vontade, que é a melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E se nós queremos verdadeiramente uma vida transformada por Jesus, nós devemos nos prostrar, nós devemos adorá-lo, buscá-lo. E esse cântico vai dizer isso. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, tu és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços. Jesus, eis-me aqui. Cante, suplique, clame a esse Deus por transformação de vida. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
tens a direção, um sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais te deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, ó Deus, na tua presença, clamando, suplicando ao Senhor a tua misericórdia sobre nós. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações, transforma as nossas famílias, Senhor. Dá-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor está operando em nós. Dá-nos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as situações. Ensina-nos, ó Deus, a confiar as nossas vidas e a descansar no Senhor. Transforma os nossos corações, Senhor, para a glória do teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, o descanso no Senhor, a paz que somente o Senhor pode dar. Tira a ansiedade, tira a tristeza, tira o choro, Senhor, e dá ao nosso coração somente riso, momentos de alegria e paz na tua presença, ó Deus bendito. Transforma-nos, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor.